Como vão? Como está, mulher? Oi, ladies. Ladies. Ladies é mulher. Em inglês, mulheres, senhoras, né? Um jeito, assim, educado de dizer para as mulheres senhoras, um jeito gentil. E aí, tudo bem? Boa tarde. São 9h34 da manhã, aqui são 1h34 da tarde no Brasil. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Lute, eu sou terapeuta e sou farmacêutica também. Moro na Califórnia, nos Estados Unidos, e todos os dias estou trazendo umas lives aqui no Instagram para te ensinar de uma forma natural como que você pode vencer as crises de ansiedade. Veja bem, não é vencer a ansiedade, mas as crises. Porque a ansiedade todos nós temos, é um sentimento bom, natural, que nos ajuda em muitos lugares, né? Lugares também. Em muitas ocasiões. Inclusive, gente, hoje eu trouxe um título bem interessante que é Empolgação e Ansiedade. Existe diferença entre eles? Quais são as reações que os dois trazem no nosso corpo? Essas duas emoções de empolgação e de ansiedade. Como que você pode usar a ansiedade, transformando ela em empolgação, para te ajudar a alcançar o que você quer? Você vai usar duas palavrinhas mágicas. Não, não é que é mágica, né? Mas são duas palavras, um verbo e uma palavra, em que vai mudar toda a perspectiva que você tem na hora que você tem ansiedade. Veja bem, vamos lá, reafirmando. Ansiedade faz bem, é necessária, nos impulsiona a fazer o que a gente quer, alcançar o objetivo que você quer. Sem ela, você seria. É como se fosse o combustível para você agir. Preocupações é o combustível para a crise de ansiedade. Preocupação com o futuro, com algo que não aconteceu, que provavelmente não vai acontecer, porque, de acordo com as pesquisas, onde colocou um grupo de pessoas e viram quais são suas preocupações. Eu preocupo que. E se minha filha não arrumar um bom marido quando ela tiver na idade de casar? E se o meu marido machucar no trabalho e não tiver mais emprego? De que nós vamos viver? E se eu perder o meu trabalho? Às vezes você trabalha também, né, mulher? Aí a renda aqui em casa não vai dar para pagar as contas. Aliás, meu marido está desempregado. Se não fosse eu não seria como é que fosse as coisas. Então, e se? E se? Tá numa condição futurista em que você fica paralisado porque não está focando na solução, né? Você não está focando assim, bom, se meu marido machucar, talvez ele tenha um seguro-desemprego, talvez dá para fazer alguma coisa em casa, depende, né? Sabe, a gente sempre pensa no pior. Olha, as pessoas que vendem seguro de vida e seguro de seguros, a maioria dos seguros, assim, até de carro, né, também. A gente precisa de um seguro de carro. Aqui na Califórnia é obrigatório, pelo menos o seguro básico é obrigatório. Aí você pode colocar o seguro total no seu carro ou só o básico, que é, por lei, obrigatório. Você não pode dirigir, você não pode tirar o documento do carro se você não pagar esse, que é obrigatório, porque, né, melhor para as empresas, melhor para todo mundo. Mas não é uma coisa que é vendida assim à base do medo, já que é obrigatório. Se é obrigatório, a gente vai lá e faz. Você não fica. Agora, o de vida é assim. Como que o vendedor faz? Então, você já pensou se meu marido morrer, se eu ficar sozinho? Já pensou se você e seu marido morrer, seus filhos ficar sem nada? Então é melhor você fazer seguro, aí você vai pagar um valor alto até, né? Porque depende do tanto de dinheiro que o seguro está oferecendo por morte de alguém. E aí é a base do medo, o e se, entendeu? É sempre no e se. Eu sei que as coisas ruins podem acontecer. É bom a gente ter uma previsão, né, de financeira, né, para o futuro. É bom a gente assim organizar a casa, né, para algo de ruim aconteça no futuro. A gente não ficar tão desprovido, mas é aquela coisa assim, ó, você faz e esquece. Tipo assim, você. Então tá, então eu vou focar na solução, né? Então eu vou fazer seguro, porque pode ser que seja bom. Mas não fica o tempo todo assim, se eu morrer, né? Se eu morrer, se meu marido morrer, não sei não.
ou então você não faz, você não tem condição financeira, você não vai fazer o seguro de vida e você foi enxurrada de e se pelo vendedor e você ficar remoendo aquilo, né? Ah, pois é, agora eu não fiz, e se acontecer realmente? Calma, sabe por quê? Presta atenção. Você já ouviu alguma história de um pai e uma mãe que não fez um seguro de vida para os filhos e aí os filhos não se viraram? A gente sempre vai achar uma solução. A gente só não tem solução para uma coisa que ainda não aconteceu. A gente imagina o que pode ser feito, mas você não vai resolver uma coisa que ainda não chegou. Entendeu? Tipo assim, você tá muito preocupada se sua filha um dia, ela ainda tá pequena, tem lá seus 15 anos, digamos, tá adolescente, se ela vai arrumar um marido que presta, um homem que presta. Será que ainda existe nesse planeta um homem que vai tratar bem a sua filha, um homem que vai cuidar dela? Aí você começa a se preocupar desde agora. Começa a perder sono, começa a ficar falando sobre isso. É, porque o mundo tá muito difícil, até minha filha ter idade de casar vai ser pior ainda. Eu não sei, tá, tá, tá. Calma. Sabe por que, que ainda não arrumou? Porque nem chegou a hora. Então isso é uma solução. Qual é a solução? A solução é arrumar uma pessoa boa. Qual que é o foco que você devia gastar a sua energia? Eu vou falar por mim, tá? Por mim. Minha filha, graças a Deus, já casou. Ela tem 27 anos. Eu nem lembrava disso, que eu tinha feito isso, mas eu oro e peço orações. Eu tenho uma comunidade religiosa, né? Eu não vou falar para você sobre religião, mas sobre fé. Eu acho que fé, eu acho não, fé é algo, é o que move o ser humano ao desconhecido do futuro, em que você não tem certeza, mas você entrega na mão de algo mais poderoso do que você. No meu caso, eu entrego para Deus, porque eu tenho certeza que Ele é muito mais poderoso que a gente, Ele sabe o futuro e Ele tem como mover as coisas para acontecer da forma que nós pedimos. Então, lá na Bíblia fala assim: vocês são muito lentos, né? Devagar para pedir. E lá também fala assim: ó, pedir-se e dar-se-vos-á. Então, pela fé, eu acredito. Minha filha tinha 16 anos, eu orava por ela para ela encontrar um bom marido. Eu sei que faltava muito tempo, então quando reunia mulheres, as mulheres em grupo, para fazer grupo de orações, pode ir chegando, tá, gente? Chegando e pode fazer perguntas se quiser. Eu falava assim, ó, ora para minha filha, para quando ela casar arrumar um bom marido e tal, que seja, né, um homem honesto, bondoso, tá, tá, tá. Todas as qualidades que você quer que aconteça alguma coisa, você faz uma lista. Se você ainda é solteira, ou se você tá divorciada, inclusive, ela não tá aqui ainda, ó. Eu tenho uma pessoa, né, que eu conheci nas terapias, né? Ela fez terapia em grupo com a gente e ela é divorciada e teve um primeiro casamento muito ruim com uma pessoa narcisista, fez ela sofrer demais da conta, fez ela ficar se sentindo o pó da rabiola, né? Sei lá, a pior pessoa do mundo. E aí ela tem que reconstruir a vida dela. Ela tem que aumentar essa autoestima que a pessoa joga no chão, né? Uma pessoa, se você é ansiosa porque o seu marido é um narcisista e fica falando, ele é abusivo, ele te maltrata fisicamente ou até só verbalmente, mas é um abuso, e você se sente muito um lixo, um pó, provavelmente você não vai sarar das suas crises de ansiedade a não ser que você resolva esse problema. Ou você coloca limites até onde a pessoa pode ir de abuso, tipo assim, a gente não aceita abuso. Não é para você aceitar. Eu sou cristã e graças a Deus na minha comunidade religiosa, a gente tem programas de prevenção à violência doméstica, não ao abuso, tanto infantil, óbvio, né? Isso é claro que a gente tem que ser contra e lutar contra e ter programas que conscientiza as pessoas a não aceitar isso, quanto para mulheres, né, em relação ao casamento. Então, se você não colocar limite no seu marido, né, falar assim, ó, não aceito que você fala comigo desse jeito, não aceito que você, tal, sabe? Nesse negócio de quem você pensa que é para falar, não, você é uma filha de Deus, amada por Ele, abençoada. Que mais? Lembra do eu sou que eu falo para fazer todos os dias? Aquelas frases para você falar tudo que Deus falou que você é, criada à imagem e semelhança de Deus, você é valiosa, você tem poderes que Deus te dá. Nós somos poderosos. Deus nos dá poder, habilidade para vencer as dificuldades. Então, hoje eu vou te mostrar como que você pega essa ansiedade e se torna empolgação.
E quando você transformar a sua ansiedade em empolgação, você vai tirar muito mais benefício. Porque eu vou te explicar. Eu quero, assim, fechar as coisas que eu começo, os assuntos, porque eu percebi, e vieram me falar, um feedback até bom, e era até minha filha que entrou na live ontem, que eu começo a contar uma história muito boa, empolgante, e no meio dela eu abro um parênteses para falar sobre a fisiologia humana, ou sobre por que, que a gente por que, que a gente responde desse jeito, e não fecha a história. E aí o povo fica, para mim, fazer o que comigo? Me esguelar. Adriana, por favor, e é o fim da história, quer saber o que, que deu, o que, que aconteceu, e eu esqueci de contar o resto da história. Eu comecei falando da minha filha que eu orei, hoje ela casou bem, ela tem 27 anos, eu já tenho uma netinha de 1 ano e 1 mês, e foi um marido maravilhoso. Gente, só que eu não lembrava que eu tinha pedido. Eu não lembrava, porque no grupo de oração ele durou assim, sei lá, 6 meses. A gente ficou 6 meses encontrando, escrevendo, reunindo, orando, fazendo os pedidos, né? A gente faz pedido de oração e eles acontecem. Porque Deus é poderoso e ele vai agir conforme o seu desejo. Eita, que eu esqueci de novo de colocar no silencioso, vou pôr pelo relógio. Porque senão eu vou receber ligações, vai interromper, não disturbo. Pronto. Não vai interromper minhas lives. Aí eu não quero. Você tem esse poder de pedir para Deus e ele mover mundos e fundos para que aconteça. O que para você parece impossível. Não, é impossível acontecer isso. Para Deus nada é impossível e vai acontecer. E aí, quando ela estava noiva, que ela ia casar, eu convidei o pessoal da igreja, convidei minhas amigas e tal. Aí falei, nossa, mas que bênção, né? Minha filha casando, nem acredito e tal. Isso foi 2 anos atrás. Aí o pessoal, Adriana, mas você vivia pedindo? Você orava, você falava? Eu falei, o quê? Eu fazia isso, você não lembra? Aconteceu 5 anos depois que eu pedia. Eu falava assim, é mesmo, gente? Aí eu comecei a procurar o caderno, porque eu tinha um caderno onde eu anotava. Aí eu falei, gente, cadê o caderno que eu anotava meus pedidos de orações? Eu pedia, então eu quero que você usa isso a seu favor de pedir o que é bom. Ao invés de você ficar, e se meu marido morrer e eu não tiver o que fazer? E se minha filha arrumar um malandro para casar? E se eu, essa mulher que casou com o narcisista, ela estava divorciada, ela falou assim, Adriana, agora eu tenho medo de arrumar relacionamento, sabe? Eu tenho medo. Depois eu arrumei mais um, mas ele também não me tratava bem. Eu falei, porque você já se condicionou ao papel de codependente, né? O codependente é uma pessoa que ela ela coloca o outro, o seu cônjuge, né? A pessoa que você está se relacionando, como assim, você depende dele para ser feliz, você depende dele para sua vida ser boa, você depende dele para que você seja completa. E aí você busca no outro o que ele não tem para te dar. E muitas vezes ele faz te maltratar. Mas aí você aceita que você pensa assim: ah, melhor com ele do que sem ninguém. Melhor ele maltratando, mas de vez em quando ele te dá umas migalhas de bondade, de amor, de te tratar bem, né? Narcisismo é uma coisa muito complicada. Um relacionamento de marido e mulher, homem e mulher, com um narcisista. É uma coisa assim, uma live inteira só para isso. Eu estudei sobre isso, mas é um assunto tão tóxico, tão ruim, faz tão mal, que eu falei, não vou ficar falando só disso, não. Faz mal para quem fala, faz mal para quem vive, então só Jesus. Eu espero que você saia disso e procure um terapeuta para te ajudar a você se ter autoconfiança novamente, amar a si mesmo. Na Bíblia fala assim, ó, ame ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Esse como significa assim: primeiro você se ama, para depois você conseguir amar os outros. Quando uma pessoa se autodespreza, acha que não vale nada, fica ansiosa porque o relacionamento vai acabar, e se acabar, o que ela vai fazer da vida dela? Porque ela não dá conta de viver sozinha. É porque você já parou de se amar. Então você não está amando os outros, você está sendo dependente, você tá viciada. É como se fosse um mal que você tá grudada nele, atrelada a ele. É um mal que não é necessário. É um mal que você pode cortar e você vai viver muito bem sem. E não pense que você depende, não, tá? A gente, quando nasce, depende só da mãe, por um tempo, né? Mamando, trocando a fralda, dando banho, cortou ali o cordão umbilical,
já não tá dependendo do corpo, da mãe, do nutriente, né, para se alimentar, e alimenta ali, começa a andar, já cria independência, começa a falar, já cria independência, já fala o que quer, já pede, aí vai crescendo, acabou, independente, Deus te criou independente, Deus te deu um tal de livre-arbítrio para você escolher, ele te deu as escolhas, livre-arbítrio é escolhas. Aí você faz escolha, eu vou casar com esse, eu vou morar não sei aonde, eu vou ter não sei quantos filhos, você vai escolhendo. Aí a gente fala assim, não, eu fui obrigada. Obrigada é quando realmente, né, você coloca uma arma na sua cabeça e fala, vai ou não vai? Na verdade, às vezes a gente faz as coisas achando que é uma obrigação, mas não é, para agradar os outros. E outras pessoas que mais me buscam aqui, perfil de pessoas que mais tem problema de crise de ansiedade, é a ansiedade de agradar os outros. Que achar que se não fizer do jeito que os outros estão pedindo, então não vai mais gostar de você. Aí você começa a fazer tudo que os outros te pedem para você ser querida. E não é assim. Mas vamos voltar ao tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte: quando você está ansiosa, você libera adrenalina e cortisol e o coração dispara. E você fica. Ansiedade, aquela ansiedade, né? Pode ser uma ansiedade pro bem e pode ser pro ruim. Aí, quando é pro bem, a gente tem um outro nome para dar para ela, que chama empolgação. Na ciência, empolgação libera a mesma coisa de ansiedade, da crise da ansiedade, do pânico, quando você está com medo. É uma emoção muito forte. Então, quando você tá tendo crise do pânico, falar para você acalmar, calma, 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 é horrível. É muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. E é ruim, porque você não vai mesmo assim muito conseguir fazer isso. Porque você vai de uma emoção muito forte, que é o medo, ansiedade, crise do pânico é medo, tá? Medo excessivo de algo imaginário. Porque se fosse de algo real, então você entra em pânico, mas você vai agir. Ou você vai fugir ou vai correr. Se for de um bicho, se for de alguma coisa que está acontecendo, um assalto, um, alguém vai te bater, uma briga, aí não é crise do pânico real, não é crise do pânico crônica, né? Que tem que ser tratada, porque a que tem que ser tratada é aquela que você está mais de 6 meses tendo crises diariamente sem perigo real nenhum aparente. Acontece dentro do carro, acontece na rua, acontece dentro de casa, na sala de aula, num supermercado, num shopping, em todo lugar. E não tem nada, ninguém tá te assaltando, não tem um bicho ali, e você tem uma crise do pânico, que é o coração começa a acelerar, suas pernas começam a ficar bamba, sem força, você tem a sensação que vai desmaiar, parece que falta o ar, o oxigênio, você começa a tremer e você começa a ter uma angústia no peito, pensando assim, nossa, vai acontecer alguma coisa comigo, eu tô passando mal, eu vou morrer, não sei o quê. É isso que você pensa, uma sensação de morte súbita. Isso é uma crise do pânico. Na empolgação, acontece a mesma coisa, só que o sentimento, o pensamento é diferente. O que acontece no corpo é igual, o físico. O coração dispara, você fica empolgada, assim, tipo, nossa, eu não acredito, fulano vai vir, fulano chegou, ou então, nossa, eu ganhei um presente, né? Assim, você fica com a mesma sensação química no corpo. Só que a emoção é forte, é de alegria. A alegria é uma emoção forte, o medo é uma emoção forte. Só que na ansiedade, o, o medo, para você trocar por empolgação, você tem que trocar por outra forte, que seria raiva, é uma emoção forte, ou alegria, é uma emoção forte. Tristeza é uma emoção forte, mas você não vai trocar pela tristeza. Olha só como que você vai fazer. Vou te ensinar aqui algumas coisas para você saber lidar com essa. Eu fiz umas anotações, tá? Eu olho aqui para ver se tá faltando alguma coisa importante de ter falado, porque a coisa mais ruim é eu terminar a live e falar assim: esqueci de falar isso. Eu vou te dar um exemplo, tá? Ansiedade é um medo. Ansiedade excessiva, porque se for uma ansiedade de algo que você tem que fazer, você vai usar essa força, essa energia que é liberada, uma energia de impulsionamento, né? Porque a adrenalina é para impulsionar o corpo, é para jogar o corpo para frente.
Vai, minha filha, vai, vai. Como se diz assim o corpo, vai com medo mesmo, foge, foge, corre ou age. Porque senão a gente ficava no estado de letargia. Quando você não tem empolgação para nada, quando o seu coração não dispara, quando você não sente nada em relação a nada, aí você está num estado depressivo. O estado depressivo, a pessoa não tem ânimo para nada, não quer fazer nada, nada empolga, nada alegra, nada tá bom, é horrível. As pessoas relatam que é melhor sentir raiva, que ainda você está sentindo um sentimento de alguma coisa, do que depressão, que você já não. Tanto faz como tanto fez. A vida não tem mais sentido. Nem raiva você sente. Aí você não sente alegria também. Você fica apática. É apatia que chama. É indiferença com a vida. E a gente não foi feito para isso. O ser humano foi feito para sentir as emoções com toda a sua força. E não tem nada de errado com isso. Você pode sentir raiva com muita força. Na Bíblia fala assim, que se a gente irar, para não pecar na ira. Mas não está dizendo que para não irar-se. Jesus irou-se, ele jogou a mesa dos comerciantes que estavam na porta do templo, jogou ela para cima e falou para ele: aqui é a casa do meu pai, vocês não vão fazer comércio aqui. Entendeu? E todo mundo saiu correndo ali, aquilo era autoridade. Uma autoridade. Ele chamou várias vezes os fariseus de hipócritas. Hipócrita. Ele estava com raiva, porque eles estavam impedindo com que as outras pessoas se achegassem a ele e conhecessem a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus queria que as pessoas fossem libertas. Mas as pessoas impediam isso, as hipócritas. Mostravam a religião como uma coisa horrível. E não era isso, porque Deus é amor. Onde tem amor, não tem o medo. Deus quer tirar isso da gente. O medo excessivo. Não é o medo que te protege de perigos reais, como pular de um carro andando, como pular de um penhasco, como enfrentar um urso, que você não pode, ele vai te atacar. Então, isso é um medo bom, como enfiar o dedo na tomada de uma criança, não vai fazer isso. Isso é um medo bom que nos protege para a sobrevivência. Mas e o medo do irreal, do que não aconteceu, de coisas que não existem? Ou de coisas que estão no futuro. Este a gente está trabalhando aqui. Todo dia eu estou trazendo ferramenta. E hoje eu vou te trazer uma simples, que é trocar a ansiedade por duas palavras mágicas. Não é mágica que fala, né? Duas palavras poderosas. Essa é a palavra melhor. Você vai falar estou animada. Ao invés de você falar estou ansiosa, você vai falar estou empolgada, estou empolgada ou animada. Animada e empolgada é sinônimos. Porque você vai ver que toda aquela coisa de medo que você tem, você vai falar assim, eu tô assim porque eu tô empolgada. Eu vou te dar um exemplo assim bem assim fácil de você entender e prático. Por exemplo, eu não sei, eu não te conheço, né, para saber assim se você quer, por exemplo, se é o seu desejo falar em público. Eu não sei, talvez você trabalhe em alguma coisa que você, se você fizesse uma palestra, se você fizesse uma demonstração do seu trabalho ao vivo para as pessoas verem, assistirem, talvez pessoalmente, talvez aqui pela internet, você ganharia muito mais dinheiro. Mas você é tímida. Você se acha tímida, né? Porque na verdade todo mundo tem capacidade para falar em público, mesmo os tímidos, tá? Muitas pessoas que hoje são grandes oradores, né, de públicos, assim, pastores até, palestrantes, são tímidos, na vida real são tímidos, não são pessoas de ficar conversando com os outros. E aí você vai usar essa sua ansiedade de falar como empolgação. Você vai falar assim, eu estou tão empolgada de falar para as pessoas que eu me sinto animada para fazer isso. Você está ansiosa, não tem problema em sentir ansiedade, só que a ansiedade não pode te paralisar. Quando é que uma coisa boa se torna prejudicial à saúde? Quando ela impede de você fazer uma coisa que você quer fazer. Quando que a ansiedade é uma coisa que tem que ser evitada? Quando ela te traz uma paralisação que você gostaria de fazer uma coisa, mas você tem medo de fazer. Você quer falar em público, mas você tem tanto medo que você não vai falar. Então, quando você sente tremores, olha, então é isso que eu ia dar como exemplo, né? Hoje nós estamos na 32ª, segunda, terça, quarta, 32, 32, 32ª lives
minha aqui no Instagram. E esse mesmo vídeo eu estou postando aqui no YouTube. Antes disso, eu fazia uns vídeos pequenininhos, curtinhos, que é o que o Instagram fala para fazer, 1 minuto e meio. Aí eu venho aqui e falo rapidinho: Olá, tudo bem? Meu nome é Adriana Lute, eu sou terapeuta farmacêutica, eu te ajudo com as crises do pânico. Se você quiser saber como, mande uma mensagem aqui. Acabou a história. Isso é fácil, até um pouco mais fácil de fazer. Aí você manda aí e tenta a sorte, né? Quem quiser conhecer o trabalho vou ter que marcar uma consulta para a pessoa conversar comigo, para ela pelo menos saber que tipo de terapeuta eu sou. Só que aí, isso deixa uma lacuna. Aí, por que não falar mais? Por que não apresentar a fundo? Ah, porque eu tenho medo de falar coisa errada, eu tenho medo de esquecer, eu tenho medo de julgamento. Nossa, o que, que as pessoas vão falar de mim? E se não gostarem e tal? Aí eu troquei isso por empolgação do tipo assim: eu já ajudei tanta gente, tem tantas pessoas gratas pelo que eu falei, pelo que ela mudou na vida dela. A vida de certas pessoas, depois que fez a terapia, mudou da água para o vinho. Eu já consegui, graças a Deus, junto com a pessoa, óbvio que 50% é o terapeuta, 50% é você. O que você decidiu, o que você colocar em prática. Pessoas que viviam um relacionamento tóxico, de uma pessoa totalmente abusiva, nós fazermos terapia, ela se fortalecer e largar esse relacionamento. E hoje ela tá casada de novo. Mas assim, ela largou e ela sentiu um alívio. A ansiedade, crise do pânico, é como se você colocasse uma mochila cheia de pedra nas suas costas e ficasse carregando essa mochila. Inclusive, tem até um filme de. Eu esqueci o nome desse filme. Talvez quem tiver aqui, ó, se lembrar, me fala. O filme é de um homem carregando uma mochila muito pesada nas costas, todo o trajeto de uma caminhada que ele estava fazendo pelo mundo. E aí, com o tempo, ele ia encontrando pessoas, né, que conversavam com ele e tal, e ele ia tirando essas pedras, esse peso das costas. Então, às vezes, você está carregando um peso que não é seu, uma preocupação que não é sua, ou algo que não tem como você resolver, não é uma coisa que está no seu poder para resolver. Depende de outra coisa, não depende de você. Então, você tem que focar só no que você pode mudar. Então, eu vou usar a empolgação. Aí eu comecei a me empolgar. Aí eu falei: você quer saber? Eu vou fazer live. A primeira, eu espero que não tenha ninguém aqui assistindo. Olha que maravilha. Eu vou fazer uma live aqui no Instagram, não tem ninguém. Gente, isso é ótimo. Isso é ótimo para quem está começando. Primeiro, eu não vou ficar nervosa de ver assim: olha, tem tantas pessoas me vendo. Olha, será que essa pessoa achou? Não, eu estou falando porque eu sei o que eu estou falando, eu sei que isso pode ajudar alguém, e o meu objetivo é esse, é só esse, ajudar alguém. O propósito nosso nessa planeta Terra, você nasceu, querida mulher, para ajudar as pessoas, para servir. Jesus falou isso, lá, ele veio para servir. O Criador do universo, que fez todos nós e existiu desde sempre e da eternidade, veio aqui só para nos ensinar o papel de servir. A gente tem felicidade ao servir, a gente é realizado ao servir, a gente tem alegria plena e completa ao servir. E é um serviço que eu estou te falando, não é que tudo é distorcido, né? Às vezes eu tô falando aqui servir, e você vai falar assim: agora você é a Amélia, agora você é a que todo mundo sobe em cima, agora eu vou ser a escrava das pessoas. Servir, gente, é servir ao próximo que precisa. Há uma grande diferença em você ser explorada e você servir. Você sabe quando você está sendo explorada. Você não perdeu o senso de inteligência e bom senso de saber quando uma pessoa é abusiva e está abusando da sua boa vontade. Tá? Parente, família, marido, filho, abusando da sua boa vontade porque você é boazinha. Não tô falando de você ser boazinha boba, entendeu? Das pessoas abusar de você. Eu tô te falando assim, de tipo assim, fazer o bem para o próximo sem esperar nada em troca, porque a sua recompensa vem de Deus e se sentir bem por isso, só isso. Você não tem que ser nem 8 nem 80. Eu escuto pessoas falando assim: agora acabou a Adriana Boazinha, né? Você vai pôr seu nome. Agora eu vou ser mal para todo mundo, porque ninguém me ajuda, porque ninguém faz nada de bom para mim. Acabou, não vou ajudar mais ninguém. Você não vai ser feliz assim. Para que você está ajudando todo mundo? Você não é todo mundo para ajudar todo mundo? E por que você vai parar de ajudar todo mundo agora? Sempre os extremos, né? A gente às vezes busca terapia porque a gente vive nos extremos, extremista.
Por que eu vou parar de falar na live se eu estou ajudando pelo menos uma pessoa? Então eu vou usar a minha ansiedade para trocar por empolgação. Eu quero que você observe as vezes que você está ansiosa demais e comece a racionalizar. Eu quero que você faça exercícios de busca por respostas que só você tem. Nem um terapeuta tem. Às vezes você quer ir numa terapia ou ir num psicólogo só para perguntar para ele te dar uma resposta pronta. Sendo que a resposta está dentro de você. E aí o terapeuta e a gente trabalha, né, o psicólogo também, em saber fazer perguntas inteligentes, perguntas em que você vai racionalizar dentro de você e vai achar a resposta. É só isso que a gente faz. Olha, gente, não é terapia, não é a minha opinião. Quando você vier para terapia, eu não vou te dar minha opinião. Você não quer saber da opinião? A minha opinião você vai falar, pega a sua opinião, guarda para você. Eu quero saber você quer saber o que você vai fazer da sua vida. Você não quer a opinião dos outros. Por isso que muitas vezes conversar com um parente, com um amigo, muitas vezes não resolve o seu problema, porque eles estão dando opinião própria. Na terapia cognitiva comportamental, que é a minha linha que eu uso, é aonde a gente usa o raciocínio, a lógica. Eu vou fazer perguntas para você. Mas é toda vez que você está ansiosa, por exemplo, né? Vamos supor uma pergunta. Vamos colocar aqui o negócio de falar em público mesmo. Aí você vem assim e fala assim: olha, Adriana, eu vi que você faz vídeos, né? Você fala em público. Eu não nasci falando, gente, desse jeito que eu tô aqui. Quer dizer, ninguém nasce falando, a gente aprende a falar, aprende a andar. O que eu quero dizer, assim, não é uma coisa nata. Eu vim falar para a câmera. Eu tô com dois celulares aqui virados para mim, falando com a câmera. Eu sei que você está do outro lado me ouvindo, mas isso é um exercício. Por isso que todas as lives eu falo para você. Você quer diminuir a crise de ansiedade e do pânico? São exercícios que você vai fazer todo dia na sua vida. Eu já te falei da meditação, da oração, do jornal, quer dizer, isso é agenda, né? Um caderno onde você vai anotar as suas emoções, para você mapear elas e te entender. Então você vai anotar todo dia. Hoje eu fiquei com raiva porque eu pedi para fulano fazer isso e não fez e tá. Vai anotando para você desabafar ali e a hora que você expressa essas emoções para fora, você está liberando é, a tensão do estresse. Você está esvaziando a sua pressão interna de ficar aguentando emoções. Se você não consegue ficar fazendo terapia, pagando terapeuta, psicólogo e tal, isso é uma ótima forma de extravasar suas emoções, colocando ali num papel. Você pode rasgar, você pode jogar fora, você pode não deixar ninguém ler, de preferência, mas de preferência mesmo, porque aí você vai ser mais natural, você vai ser mais profunda com as suas emoções e você vai sentir um alívio. É um alívio, um alívio. É horrível a pessoa que não consegue pôr para fora, ela não consegue nem expressar para outra pessoa e ela não faz nada com aquilo. Aquilo fica lá dentro dela, vira uma doença. 90% das doenças físicas começam no campo mental. Se você não curar o seu mental, você vai ter uma doença física. Uma artrite, uma artrose, uma alergia, uma lombalgia. Nem sempre isso é por questões emocionais, mas a maioria são. E os estudos mostram que são 90%. Então, 10% é por causa de vírus, de bactérias, é porque caiu, quebrou mesmo, é porque não sei o quê. Mas o resto é emocional. As emoções nos consomem e elas consomem a sua vida, a sua saúde física. Por isso que é importante você lidar bem com elas e saber reconhecer. Então, reconheça a sua ansiedade e troque por empolgação. O vídeo de hoje é sobre isso. Qual a diferença entre eu estar muito ansiosa e eu estar muito empolgada? Você vai falar, eu estou animada, né? Por exemplo, você precisa. Eu queria até exemplos aqui, pessoas que entrarem, falar assim: eu fico ansiosa com tal situação. Aí eu quero te mostrar na prática como que você troca isso por empolgação e vai usar essas duas palavrinhas mágicas que são eu estou animada. A palavra mágica essas duas palavras, eu estou animada ou então eu estou empolgada. Estou empolgada. Eu escrevi aqui que era estou empolgada.
Já viu uma pessoa empolgada, né? Claro, criança, o tanto que criança se empolga, a gente bate assim, treme, alegria, muito forte. Mas essa empolgação é uma ansiedade. Por exemplo, você está aguardando alguma coisa que está no futuro e que ainda não chegou, mas você está empolgada porque é uma coisa boa. Né? Vamos supor que você foi lá no Amazon e comprou aquele livro que você queria, né? O livro da inteligência emocional que eu mostrei ontem. Daniel Goleman. Compra esse livro para você. Chama Inteligência Emocional Daniel Goleman. É um dos primeiros autores lá de 1994 que começou a escrever sobre isso. Aí você, ai, tô empolgada, o livro vai chegar e eu vou ler. Eu não sei se você é tão empolgada para ler assim, né? Mas vamos por outra coisa então. Vamos supor que você comprou aquela maquiagem que você queria, e aquele rímel que prometeu que vai fazer milagre no seu olho. Aí você, gente, nossa, custou um rim, um fio, mas eu comprei. Que legal, vai chegar, e tá. E quando eu tiver ele, vai ser muito bom, que eu vou fazer uma maquiagem, vou não sei aonde. É uma ansiedade, isso é uma ansiedade. Seu coração disparou, você produziu adrenalina, cortisol, mas é do bem. É uma coisa do bem. Então, pare para olhar para sua ansiedade quando você tiver crise. Eu não tô falando crise do pânico, tá? Crise do pânico é esse medo. Ou troca esse medo por uma empolgação. Tipo assim, muda os seus pensamentos do pessimismo para ver alguma coisa boa. Vou dar um exemplo. A gente faz caminhadas aqui no mato, que chama trilhas, né? Vamos fazer uma trilha no sábado à tarde com as crianças. No meio da trilha, as crianças se machucam. Às vezes escorrega e o joelho rala, enche de pedra. Aí a criança poderia ficar triste, que é uma emoção forte, né? A tristeza. Ah, eu machuquei, eu não quero mais vir em trilha, porque isso que acontece, não sei o quê. E eu troco isso com elas por uma empolgação de tipo, olha a vista que a gente está vendo, olha que lugar maravilhoso. Machucar faz parte. Essa cicatriz vai ser uma cicatriz que vai olhar para trás e vai falar assim: ah, eu lembro disso aqui. Foi aquele dia que a gente foi conhecer aquela montanha lá não sei aonde, num lugar muito bonito. Uma coisa espetacular que, tipo, vai ficar pro resto da vida na memória. Recordações boas. E aí você vai trocar essa dor por lembrança, por uma coisa boa. Os corredores de maratonas, né? Imagina correr 42 quilômetros. É dor. O corpo tem que estar muito treinado para isso. E aí a frase que eles costumam usar é a dor é o seu motor, né? O seu combustível para alcançar o que você quer. Então, eles estão empolgados. Por que uma pessoa corre maratona? Pensa, gente. Se o trem dói, cansa. Ó, o coração acelera 1000 por hora. Os bofos quase saem para fora e a respiração. Ai, tá. E tá correndo. Todos os sintomas físicos de crise do pânico. Todos os sintomas físicos de crise do pânico. Todos. Coração acelerado, batimento cardíaco a 1000 por hora, que você sente até na garganta, que dá na mesma, tá? Adrenalina que eu queria dizer. A adrenalina sobe, o coração acelera. O cortisol sobe, aí você fica com as antenas ligadas. Tipo, como se fosse um sinal de alarme. Então a pessoa tá correndo, ela tá ligada ali. Os corredores que estão do lado, ela não pode cair. Se lá na frente tem alguém dando água para ela beber, e tá tudo. Só que ela não entra em medo de crise do pânico, porque ela tá. É uma coisa racional, ela sabe por que tá acontecendo. Ela sabe direcionar esses emoções físicas. Emoções físicas, é isso que eu quero dizer. Tá? Essa emoção física está direcionada ao impulso de chegar em primeiro lugar. Por que uma pessoa corre maratona? Algum objetivo ela tem. Ela está atrás dele. Então ela vai sentir cãibra, dor. Parece que vai cair, desmaiar. Eu acho que chega alguns quilômetros ali que a pessoa pensa, não dou conta mais não, eu estou no meu limite. Por isso que muita gente vai parando no meio do caminho, né? Que realmente chegou na exaustão física, melhor parar do que acabar a máquina, né? A gente é uma máquina e a gente sabe até onde pode ir. E a crise do pânico é a mesma coisa. A crise do pânico, na hora que você tá com pânico, seu coração dispara, o cortisol sobe, a adrenalina sobe, você fica ofegante, parece que você vai desmaiar, uma sensação horrível. Você não sabe o que você chora, você coça, você pede ajuda. Geralmente você vai pro pronto-socorro, chega lá no pronto-socorro, o médico vai te dar um diazepam na veia, um clonazepam, um remédio bar da língua. Os medicamentos sublinguais fazem efeito mais rápido e intravenoso, que é na veia. Intramuscular também faz efeito rápido.
Então ele vai te dar essa coisa mais rápida para você acalmar, para você começar a pensar, racionalizar a lógica do porquê que você tá com esse medo. Mas era um medo imaginário. Era um medo que você não sabe de quê. Era um medo que não tinha nada. Não tinha nada na hora da crise, nada. Era um medo de ir ao mercado, era um medo de encontrar com alguém, era um medo de falar em público. Então, a gente usa isso, esse medo que eu tenho de estar aqui, entendeu? Principalmente que o meu Instagram é público. E eu nem tenho mediadores, pessoas que ficam controlando quem entra, quem sai e se fala alguma coisa ruim. Porque quando um dia, o objetivo, por que que eu ultrapasso o meu medo? Porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possível. Eu quero alcançar o maior número de gente possível na internet. Porque hoje em dia é pela internet que a gente divulga o nosso trabalho, o nosso conhecimento, como eu posso ensinar hoje em dia. Quando você entra hoje para aprender alguma coisa lá no YouTube, para aprender, você escreve lá como fazer um bolo macio, gostoso, igual da padaria, não sei das quantas. Não, você não vai escrever tudo isso, mas é como fazer um bolo de chocolate bem macio. Vai estar lá inúmeras receitas. Pão de queijo. Eu quero fazer um pão de queijo liquidificador. É um tipo de receita. Pão de queijo que amassa é outro tipo de receita. Você vai buscar informação, conhecimento. Então, um dia, eu vou ter que ter alguém aqui no Instagram para falar assim: ó, cuidado, se alguém escrever uma palavra mal aqui, ou escrever uma coisa obscena, feia, para essa pessoa retirar essa pessoa, né, da live, assim. No YouTube também isso acontece. Mas hoje ainda não tem isso, graças a Deus. E eu tô falando com um número menor de pessoas. Então eu uso o meu medo. Ai, meu Deus do céu, que eu vou ligar essa câmera e botar ao vivo. E vai ter gente. Aí entra meu pai, ó, meu pai entrou. Aí entra minha filha, entra minha tia, minha avó, que eu não. Nem tô falando para essas pessoas. Não é eles que são meus clientes em potenciais, né? Mas talvez está ajudando, não sei, ou talvez quer me ver mesmo, deixa. Aí eu tenho que acalmar meu coração. Gente, as primeiras lives, o coração parecia que ia sair pela boca. Até achava que vocês iam ver o meu coração batendo aqui, mas não vai ver, né? Mas você sabe que quando o coração tá disparado, a gente acha que as pessoas estão até vendo, parece que essa veia do pescoço, assim, ó, fica tum, tum, tum aqui, ó, porque a gente tem duas artérias, né? E aí, 42 minutos de live, tá bom, né? Tá ótimo, já falei. A mágica não, a transformação de hoje eu vou observar a minha ansiedade de falar em público, que eu dou no exemplo, eu quero que você pegue o seu exemplo, de ter medo do julgamento, medo de um monte de coisa, inúmeras coisas. Não, se eu esquecer, se eu não sei, e vou trazer como empolgação. Como que eu fico empolgada quando eu tenho uma coisa que eu tenho medo de fazer? Eu fico alegre, eu vou assim mesmo. Então, quando as pessoas, os artistas de televisão, os artistas tanto de filme quanto de novela, que tem que fazer um bom desempenho ali na hora de representar, encenar, eles usam o medo, a ansiedade, como combustível para empolgação e fala: estou animado para fazer essa peça. Estou animada para fazer para ser esse ator. E aí eles são os melhores. Pessoas que vão em público falar, vão um auditório enorme, aquelas que mais usam empolgação e fala e gesticula e tal, e parece que tem uma empolgação na voz, assim, ela tá pegando o medo dela todinho, a crise de ansiedade dela todinha, e tá canalizando na animação, empolgação. Ela mentalizou. Usa o poder da visualização. Eu já falei da visualização em muitas lives, mas nunca é demais. Usa o poder da mentalização. Você vai mentalizar exatamente você já fazendo a coisa e a empolgação que você está sentindo em fazer aquilo. Tá? Você quer falar em público, por exemplo, você vai imaginar você já falando, vai olhar, vai imaginar um público lá grande, você desenvolvendo bem, falando e não esquecendo e respirando normalmente, o coração tá acelerado, mas você deixa ele bater, depois ele volta ao normal. O problema é do coração. Isso não acontece na crise do pânico. Eu já falei para vocês, em frente à crise do pânico, o método que eu desenvolvi é daí, baseado num método aqui dos Estados Unidos chamado DARY, que você vai. Vou encerrar com esse método, tá? Você vai usar um método para trocar a crise do pânico para a crise da crise, né?
para a emoção da empolgação, porque tem que ser uma emoção forte, que é a crise do pânico, da ansiedade, para outra emoção forte, que é a animação. A animação é emoção forte. Você nunca viu alguém animado assim, eu tô animado, tô animado, tô animado, amanhã ela vai viajar, tô animada. Aí ela tá tirando sarro, né? A não ser que ela seja sarcástica. Porque se ela estiver animada, ela vai falar, amanhã nós vamos viajar, eu tô animada, amanhã nós vamos viajar. Ela podia ter uma crise do pânico porque ela vai viajar. E se chegar na viagem e eu todo mundo tiver uma roupa, eu não tiver, e se não sei o quê, vai trocar esse si por e daí. O programa chama e daí, meu método chama e daí. A letra E, você vai envolver no seu próprio tratamento, você vai envolver no seu tratamento, ninguém faz por você. A letra D, você vai desafiar o medo, trocando o e se por e daí. Desafiar o medo é e se meu coração não aguentar, ele vai aguentar, porque se não tiver problema cardíaco, o coração aguenta aceleração. Ele já acelerou outras vezes, né? Pode recordar na sua vida. Duvido que você, que tenha mais de 10 anos de idade, o seu coração nunca acelerou em hipótese alguma. Duvido que você nunca sentiu falta de ar em hipótese alguma. Sobe uma escada correndo para ver se você não vai ficar com falta de ar. Corre uma quadra, de uma esquina até a outra, disparado, para ver se o seu coração não vai acelerar. Claro que acelera. Então qual que é o medo de acelerar? Desafia o medo. Fala pro seu coração, bate mais forte. Quero ver até onde você vai chegar. Ah, tá com falta de ar? Fala assim, olha, eu consigo respirar, eu sei respirar. Desafio o medo, que é isso? Eu não vou ficar sem, com falta de ar? Eu sei que o meu corpo tem um mecanismo de auto proteção, defesa, para você sobreviver. Ele vai respirar. Quem toma conta da respiração é o subconsciente, não é a sua consciência. Por que você está preocupada com isso? Você sempre respirou, vai voltar a respirar. Calma, dura alguns minutinhos. Às vezes, 2, 3, 4, até 10, no máximo, uma crise do pânico. Depois ela passa. Se você mandar essas mensagens pro seu cérebro, tá tudo sob controle, que não tem nada de perigo aqui, ó, você não tá vendo nenhum ladrão, você não tá vendo nenhum bicho, você não tá vendo nada, não tá acontecendo nada, você só teve uma crise no meio do nada, ele vai voltar ao normal. E quanto mais você desafiar, menos crise você vai ter, mais forte você vai ficar. É um treinamento. Então, a letra E, você vai envolver no seu tratamento. A letra D, você vai desafiar o medo. A letra A, você vai aceitar. Aceitação. Aceita que isso acontece. É normal. É normal. Não se sente o ET do planeta Marte. Ah, isso nunca acontece. Só eu que tenho isso. Só eu que tenho ansiedade. Só eu que tenho esse problema. Eu e mais quem tem. Não, todo mundo tipo assim. É normal, tá? É normal. O coração de todo mundo acelera. Alguém. O problema é assim, ó. Crise do pânico, todo mundo já entrou em alguma vez. Nem que seja real. Se eu for assaltada, eu vou ter uma crise do pânico. O que é crise do pânico? Eu vou entrar em pânico. O que eu faço? O que eu faço? O cérebro vai trabalhar muito rápido. Ele vai me dar muita adrenalina para eu correr, ou então para eu paralisar, ou então para eu atacar. Quando a pessoa ataca o bandido, é porque o emocional dela foi muito rápido e foi isso que ela pensou em fazer. Foi um pensamento muito rápido. Ele passa da amígdala, do subconsciente para o frontal, em questão de segundo. E a pessoa às vezes nem pensa para fazer. Ela age. Primeiro ela bate, depois ela vê em quem que ela bateu. Entendeu? Ontem eu ensinei como é que você faz para você não ser muito reativa às emoções. A live de ontem foi a reação às emoções. Para você não sair batendo nos outros e depois perguntar por que você bateu, você tem como pegar essa emoção, deixar ela passar pelo frontal primeiro, para depois você ter uma reação. Tá lá no meu YouTube também, de ontem, Como Ser Menos Reativa às Emoções. O canal do meu YouTube é o mesmo nome daqui, Adriana Lute, terapeuta. E aí você enfrenta, aceita isso, aceita que todo mundo perde paciência, aceita que todo mundo entra em pânico alguma hora da vida. Então, essa pessoa que foi assaltada, ela entrou em pânico, mas ela não entrou durante 6 meses e diariamente, recorrentemente. Então, ela não está em tratamento, ela não toma medicação tarja preta, ansiolítico ou benzodiazepínico. Os ansiolíticos, clonazepam, não, clonazepam é benzodiazepínico, é tarja preta. Os tarja vermelha, que são fluoxetina, duoxetina, a escitalopram, o Prozac, se não me engano, enfim, esses aí, eles não causam tanta dependência. São ansiolíticos, eles vão diminuir a, a recaptação da serotonina. Eles são inibidores da recaptação da serotonina, onde eles vão deixar os hormônios do bem-estar mais disponíveis no seu cérebro. Os medicamentos benzodiazepínico, tarja preta, clonazepam, diazepam, rivotril, que causa dependência física também e emocional, que causam dependência química, esses são vendidos só sob prescrição médica, né? A prescrição B2, aquela azulzinha.
E você vai tomar por quê? Porque você está tendo muita crise durante mais de 6 meses. Lá no CID, que é a classificação internacional de doenças do Brasil, que está no número 11 agora, ele vai te diagnosticar mesmo, o médico vai fechar o diagnóstico, o psiquiatra, que você é uma pessoa ansiosa não, né? Que você tem crise do pânico, e tem 6 tipos de crise, que eu também já falei aqui, quais são os 6 tipos. Se você classificar no meio, entre uma daquelas 6 classificações, 6 ou 7, acho que é 7 classificações. Aí você vai ser diagnosticada com crise do pânico, de fobia, por exemplo, agorafobia, ficar no meio social, no meio de pessoas, que é fobia social, ou fobia de um animal em espécie, sei lá, rato, barata, lagartixa, sei lá, você tem crise do pânico, ou medo de altura, ou sei lá, tá classificado, né? Eu já falei sobre isso. Aí você vai ficar na negação. Não, que eu não queria ter, que eu queria ser igual todo mundo, e agora minha vida tá acabada, porque eu agora parei de trabalhar. Olha, eu recebi uma paciente essa semana falando, eu não tô estudando mais, tranquei a matrícula, eu não saio mais de casa e eu não tô mais trabalhando, por causa do medo da crise do pânico. Criatura de Jesus, nessa hora você tem que realmente buscar uma terapia, porque aí a ansiedade tá te bloqueando de ser o que você quer ser, fazer o que você quer fazer. Aí vira uma patologia. Mas a ansiedade que eu tava te falando ali agora, todo mundo tem, só que ela não é crônica. Ela não dura mais de 6 meses. Passou de 6 meses tendo crise recorrentemente, aí é crônico. Porque o corpo não aguenta ficar num estado de alerta desse jeito. Pânico é alerta, é só isso. É só a sua amígdala que tá aqui, que é um alarme que a gente tem de medo, de perigo, quer dizer, ele é acionado toda hora, fora de hora. Ele tá desregulado. Toda hora parece que você tá em perigo. Toda hora você tá em perigo. Toda hora seu coração acelera. Toda hora você fica paralisada, né, Viviane? Eu fico assim, paralisada. Você fica paralisado porque toda hora o seu alarme tá disparado. Bum, 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 aqui, ó, do cérebro. Aí parece que tem perigo. Gente, tem um perigo. Que perigo é esse? Ai, não tô vendo nada. Ah, não, então alguma coisa vai acontecer. Ah, tô com um pressentimento ruim. Nossa senhora, eu acho que eu vou morrer. Aí você começa a focar no sintoma físico. Então é meu coração. O problema tá no meu coração. Eu tenho um problema de coração, meu coração acelera. E eu quero te dizer, falei tudo isso só para falar que o coração acelera de todo mundo. Se você não tem nenhuma cardiopatia, não se preocupa, o coração volta ao ritmo normal. Se você tem palpitação, o coração bateu fora do ritmo e você ficou com medo, não fique com medo, porque um coração saudável também faz isso. Mas eu já falei em outras lives, você tem que procurar o cardiologista. Depois que ele falar que você não tem nenhuma patologia cardíaca, então fica sossegada, acredita nele e sossega. Já falei também sintomas físicos que parece crise do pânico, mas é doença física mesmo, não é crise do pânico. Não dá pra falar tudo na live só, gente. Eu sei que eu tô mais. Eu já fui pra 1 hora já de live. Vamos fechar, vamos fechar. Tem um monte de coisa pra fazer, tem um monte de gente pra atender também. E amanhã, eu acho, amanhã provavelmente eu não vou fazer live. Eu tô fazendo todos os dias, sem falhar, mas amanhã é meu aniversário. Talvez eu faça, talvez não. Minha mãe vai vir aqui amanhã. Minha mãe chegou do Brasil, ela também faz aniversário no mesmo dia. Minha filha também faz. Lisiane, faz 20 anos que tive a primeira crise. Já tomei muito remédio. Agora eu tô sem. Mas as crises voltaram e eu estou desesperada. Vou voltar a tomar remédio. Lisiane, olha só. Eu fico até sem resposta. Sabe por quê? Primeiro, se você tomou remédio, quais remédios eram? Por que você parou? As suas crises voltaram? É alguma coisa atual que está acontecendo? Algum problema atual, tá? A crise do pânico é problema, gente. É problema. É sinal de alerta. Seu corpo ele só faz isso para te proteger. É a situação sua financeira? É a situação sua com seu marido? É a situação sua com seus filhos? É no seu trabalho? O que começou? Por onde começou? Eu preciso conversar com você para saber exatamente. Ah, eu vou tomar remédio. Não é a gente que decide se vai tomar remédio, na verdade. Nem hora de parar. É o médico, o psiquiatra. Eu sou farmacêutica. Eu sei da dependência física do remédio e da dependência emocional. Eu ajudo as pessoas a não precisar de tomar remédio. O remédio, ele entra e ele é muito eficaz, mas é por um período curto de tempo. Não é para tomar o resto da vida.
E o médico psiquiatra raramente vai parar de prescrever, porque ele não tem como ajudar você psicologicamente. Ele não é terapeuta para ficar fazendo terapia. Ele só é um médico da cabeça. Ele vai ver que os seus hormônios estão desbalanceados, seus neurotransmissores da adrenalina, cortisol, noradrenalina, norepinefrina, serotonina, dopamina e outros são neurotransmissores do cérebro. Ele vai te dar um medicamento para mexer nos seus neurotransmissores do cérebro, para fazer você se sentir mais calma e mais com hormônios da alegria, né? Eu senti um pouco mais de alegria no viver, porque muita ansiedade causa depressão também. Com o tempo a pessoa vai ficando depressiva, porque ela começa a pensar muito no passado, o que ela era antes, como era bom, tá, 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 tá. Lisiane, é, se você for um psiquiatra, ele só vai saber tratar com medicação. Raramente um psiquiatra hoje em dia, a não ser que ele seja muito naturalista, vai te indicar fazer exercício, mudar a alimentação, resolver a causa do problema, a raiz das suas ansiedades. É, fazer uns exercícios que você tem que fazer. Não é exercício físico, não, é exercício mental mesmo, de visualização, de mentalização, de. Não dá para falar. Visualização, mentalização do futuro, tirar esse futuro catastrófico, negativo, para algo que você quer, alcançar seus objetivos, blá blá blá. Ele vai te dar um remedinho, é muito mais fácil. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, você volta lá para trocar receita. Se for médico posto de saúde, aí você vai entrar em medicação tarja preta mesmo. Porque eles têm menos tempo, eles têm um número de pacientes para ver por dia. Tempo limitado, não vai ficar te escutando. Um psicólogo não vai prescrever medicação, porque o psicólogo não pode prescrever medicação tarja preta, né? Medicação controlada, que a gente fala, os medicamentos controlados, os B2, não pode. Até farmacêutico pode prescrever, tem uma lista de medicação que a gente pode prescrever para o paciente, mas são medicações manipuladas, medicações muito para parte estética, vitaminas, suplementos vitamínicos, fitoterápicos, homeopatia, tudo isso eu posso. Mas quando a pessoa é meu paciente, né? Não aqui ao vivo, aqui no meio para todo mundo. Ó, gente, vai lá tomar isso aí. Ah, a farmacêutica indicou. Não, não vou. Não, não. Você pode fazer muitas coisas antes. A medicação, no meu ponto de vista, é a última coisa. Você vai fazer isso, isso e isso, aí depois não deu certo. Ah, então o jeito é tomar a medicação. E é mesmo assim, ainda vai tomar por um período de tempo limitado. Um tratamento aí de, sei lá, alguns meses, um ano no máximo, mas não mais que 2 anos. Tem muito efeito colateral. Não mais que 2 anos. E se voltou, é porque assim, o seu corpo já entendia o que é crise do pânico, né? Toda vez que chegava num certo nível de preocupação, ele acionava o alarme, disparava da crise do pânico, e agora ele já sabe um caminho. Nosso cérebro, eu vou fechar com isso, tá? Eles são um mapa de várias ruas, como se fosse, e toda hora que acontece um negócio na sua vida, você vai por esse caminho. Acontece outro negócio, você vai por esse. Aí o seu caminho tá lá, ele, mesmo que você não percorrer ele, esse tipo de comportamento que você tem, ele tá lá. Aí agora a crise do pânico voltou, porque você já tem esse caminho feito. Você vai ter que fazer novos caminhos neurais, por isso que a gente fala neuroplasticidade, que é moldar o seu cérebro como se fosse uma massinha, com seus pensamentos, seu comportamento, você vai mudar ele. Ah, você quer saber? Eu vou fazer isso, isso, isso. Então, o IDAI, por exemplo, que é uma coisa simples e prática de ser colocada em prática, eu já falei, né? É envolver-se, desafiar, aceitar, e o I é interagir com alguma coisa do presente. Você vai tirar o foco do sintoma físico, você vai parar, você viu que está disparado, você desafia esse medo, você aceita que está disparado e depois você interage com outra coisa. Quer saber? Eu vou fazer outra coisa. Eu vou interagir com alguma coisa do presente. Você vai focar numa coisa que você está fazendo. Era dirigir que você estava? Começa a prestar atenção na direção, no caminho ao redor. Era trabalhando? Volta o seu foco no trabalho. Era limpando a casa? Volta o foco nos detalhes. Nossa, olha, esse paninho aqui, ele é uma cor, né? Começa a focar. Seu coração tá ali, disparado, você tá com crise. Mas você vai interagir com o presente. Isso se chama mindfulness. Em outras palavras, atenção plena no presente. Você vai falar, nossa, ele tem um tecido duplo, né? Ó, um branco aqui dentro, um rosa aqui fora, macio,
Comece a interagir com alguma coisa do presente. Seu cérebro não vai focar em duas coisas ao mesmo tempo, uma ou outra. Vai tomar uma água. Por que o pessoal fala tomar água? Porque a água é como se fosse assim. Você tem que prestar atenção no engolir, na temperatura da água, no gosto da água. Você tá mexendo um monte de coisa, aí você para de ficar ansiosa. Por isso que os outros falam assim: traz uma água, ela tá nervosa, traz uma água. A gente não sabe nem porque faz as coisas, né? Mas é por isso. A água vai diluir ali a adrenalina, a noradrenalina para sair na urina, vai diminuir esse veneno que está correndo no seu sangue, porque a adrenalina é como se fosse um veneno em excesso. Você vai sentir a temperatura da água, o seu cérebro vai trabalhar no engolir e respirar ao mesmo tempo. Já falei sobre isso também, de uma menina que veio aqui um dia na live, uma moça, e falou que tinha muita sensação de engasgar e sufocar na hora da crise. Aí eu falei o que fazer. Já falei em outras lives. Então tá. Engraçado que quando eu tô para terminar a live é a hora que mais entra gente. Mas agora que você entrou, eu vou te falar que eu tô terminando. Eu falei um monte de coisa boa hoje, como sempre. E aí você vai ter que ou assistir novamente ou vai lá no YouTube, que esse vídeo vai ficar gravado no YouTube. Daqui umas 2 horas já tá lá disponível. E você vai aprender muita coisa boa para você diminuir as suas crises do pânico. A moça que falou aqui, ó, o comentário já foi lá para cima, que você voltou e está desesperado, vai voltar a tomar remédio. Então você precisa de conversar com o seu psiquiatra, né? Com algum psiquiatra, se você não tem um para você, e falar para ele, né? O que, que você está sentindo. Aí ele vai ver se realmente precisa de remédio. De repente não precisa. É igual eu te falei, medicação para mim é o último caso. O último caso mesmo. Depois que você fizer tudo, você fala, não, eu fiz. É fazer, tá? Não é escutar o que eu falei para fazer e falar, não vou fazer não, que não dá certo. Como é que um trem não dá certo se você não fez? Faz. Aí depois de um tempo fazendo, e também não é a primeira crise do pânico, não. Aconteceu a primeira crise do pânico, aí você, eu vou fazer o que a moça falou. A mulher falou, a Adriana, terapeuta lá, farmacêutica, meu coração tá disparado, ok, já senti. Deixa, ele vai parar, ele vai voltar ao normal daqui a pouco. Eu sei que coração disparado é desagradável, mas não é perigoso. Tô com falta de ar, mas vou respirar. Respira normalmente, puxa o ar e solta, não fica ofegante, porque senão. Eita, mulher, despersonalização e desrealização. Exatamente esse título. Eu já fiz uma live aqui sobre isso. Foi um dia desses. Eu mostrei. Aqui no meu feed aqui do Instagram, tá escrito assim, ó. Despersonalização. O que fazer? Eu mostrei exatamente o que, que a pessoa sente, né? Que é a mesma coisa como você sente como se você tivesse saído do seu corpo, né? Como se você você estivesse se vendo, né? Tudo fica esquisito no mundo real. Parece que as pessoas não estão falando com você, as vozes ficam alto demais, ou então fica no mudo. Parece que você tem um atraso, a pessoa está falando e você entende só depois. Despersonalização. É desesperador, exatamente. Eu falei sobre isso. O vídeo tá lá no YouTube também, tá? O título é exatamente esse: despersonalização. O que fazer? O que você faz? O que você faz quando isso acontecer? Por que o seu cérebro faz isso com você? Por que o cérebro despersonaliza a gente? Eu já senti isso na pele. Eu sei o que você tá falando. Eu já me despersonalizei, eu já saí do meu corpo. Minha alma foi não sei para onde, meu corpo ficou aqui e depois eles juntaram de novo. E aí eu falei, Jesus, o que tá acontecendo? Eu sei o que é isso. É aterrorizante, mas é um negócio do cérebro. É um tique que dá no cérebro. O tic-tac não funciona. É bom rir, sabia, das situações. Faz bem. Eu sei que é sério, mas faz bem eu ter bom humor. Só rir, falar assim, né? Morri, mas vivi. Morri, mas estou viva. É mais ou menos isso que você sente. Dá a sensação que nunca vai passar, mas eu creio que tudo vai ficar bem. Vai passar, vai passar. Eu tô te falando que vai passar. O meu passou. Ainda bem que eu senti isso. Sabe por quê? Porque senão eu não ia nem saber te falar o que, que é isso. Eu falei lá na live, eu acho que eu fiquei 1 hora falando nessa live, eu empolguei nessa live. Eu falei bastante sobre despersonalização. E o que, que é pra você fazer. Não dá para falar hoje. Hoje eu já fiz minha live, já acabou. Hoje foi sobre empolgação e ansiedade. É a mesma sintoma físico do corpo, tá? O mesmo. Você vai só Dura quanto tempo? A despersonalização dura alguns minutos, tá? Questão de minuto, não é muito tempo, não. 5 minutos? 10 no máximo. Aguenta 10 minutos que logo
volta ao normal. O cérebro vai organizando de novo. Pá, 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 realidade, tá, 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 tá. Depende, né? Se for uma despersonalização por um choque de uma coisa que aconteceu, porque o meu foi uma notícia trágica, né? De alguém que morreu. A gente pode despersonalizar nessa hora. Se foi uma notícia, muito obrigada. Amei sua live, tá? De nada. Comecei a te seguir tem poucos dias. Que bom, seja bem-vinda, Laila. Bem-vinda aqui. Eu comecei a fazer tem pouco tempo também. Estamos juntas. Vamos caminhar juntas e crescer juntas. Depende, Laila. Se você recebeu essa despersonalização, depende. Se é algo que não tinha nada acontecendo e você despersonalizou do nada, conversando com alguém, você sentiu isso, ou sozinha. Se foi porque você escutou uma coisa ruim, você pode sentir isso também assistindo televisão, principalmente se for notícia ruim, tá? Uma enxurrada de notícias ruins, você começou a ficar muito ansiosa, e se acontecer comigo, e se eu for lá, e nossa senhora que esse mundo tá perigoso, nossa senhora meu filho lá tá perigoso, aí você começou a ficar um monte de preocupação todo dia, todo dia, todo dia, aí de repente você despersonaliza, pode acontecer isso também. Naile Chandrina, estou amando, que bom. Tá vendo, gente? Isso me fez trocar ansiedade por empolgação. Eu fico empolgada falando com vocês, me dá empolgação. Eu falo, Jesus, olha que coisa boa. O Senhor me ensinou, eu aprendi e agora eu posso ensinar para as pessoas. Olha que trem bom. Trem bom é coisa boa. Eu sou de Goiás, tá? Sou lá do Goiás, parecido com mineiro, então a gente fala meio que assim tudo é trem, tudo é bom demais da conta. Então, não tem um trem bom demais da conta do que ficar aqui falando na live para vocês. Falando, mostrando conhecimento. Eu aprendi com o doutor não sei o quê, com o livro não sei o quê. Você vai ler esse tanto de livro? Não vai. Que tal eu pegar esse tanto de livro e falar para você? É assim, assim, assim que acontece. Eu amo isso. É a minha alegria, meu prazer, porque eu já, a vida inteira, eu trabalhei na área da saúde. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu falei, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer da minha vida? O que, que eu vou ser? O que, que eu vou trabalhar? O que, que eu gosto? Aí eu vi umas meninas trabalhando no hospital de enfermeira, falei, nossa, eu gosto de hospital, vou trabalhar como enfermeira. Aí eu fiz o técnico de enfermagem, trabalhei assim uns 10 anos. Aí eu falei assim, nossa, mas por que, que a gente dá tanta medicação para os outros, né? Por que, que esses medicamentos fazem efeito? Eu trabalhei muito tempo na UTI, os pacientes entubados e a gente dando noradrenalina, adrenalina, para o coração bater, para a pessoa ficar viva, né? Manter ela ali nos aparelhos. Eu falo, por que esse remédio? Como que esse remédio faz efeito no corpo? Aí eu falei, vou fazer farmácia, vou estudar farmácia, eu quero ser farmacêutica. Aí foi a hora que eu entrei na faculdade de farmácia, me formei como farmacêutica, e aí eu vi que remédio não resolve tudo na vida também, né? Ele tem seu lugar, mas tem muita coisa que as pessoas ficam dependendo de remédio sem precisar, sem precisar. E a indústria farmacêutica é uma máfia. Pode falar isso aqui? Eita, lasqueira. Não sei se pode falar isso não, mas a indústria farmacêutica é mesmo, e é mesmo, tá? E ela vende remédio à torta direita e tem propaganda na televisão. Aqui tem propaganda, não sei se aí tem no Brasil. Eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos, tem 13 anos que eu moro aqui. Eu já fui addiction também, tá? Eu já tive não, aliás, eu ainda sou, né? Porque quando a pessoa é addict, ela é pro resto da vida. Aí a gente fala que eu tô limpa. Eu já bebi a bebida alcoólica, né? Eu já bebi muita bebida alcoólica e já fumei cigarros também. Eu fumava e bebia durante mesmo trabalhando na área da saúde. Olha que coisa mais horrível, né? Mas graças a Deus tem 13 anos que eu tô limpa, abandonei o cigarro e a bebida, que era por causa da ansiedade. A gente é muito ansioso, a gente desconta. Ah, vou beber que passa, vou beber que resolve, vou beber eu vou beber esse fim de semana, eu vou beber hoje, eu vou beber amanhã, e quando você vê, você está viciado no álcool, tudo é bebida. Ah, eu vou conversar com alguém, tem que beber, eu vou na festa, tem que beber, tudo tem que beber. Graças a Deus, tem 13 anos que eu tô limpa, não bebo mais. E tem 13 anos também que eu parei de fumar cigarro. Cigarro é outra coisa que a gente faz, né? Olha, que legal! A Alexandrina comprou o livro Inteligência Emocional, tô ansiosa para ler. Muito bem, parabéns. A Viviane falou que o cabelo cai também, devido à ansiedade, cai. Sabe por que que cai? Porque você diminui o seu sistema imunológico e você diminui também a absorção de vitaminas. O cabelo precisa de biotin, de complexo B. Seria interessante você ver como é que está o seu complexo B. Todo o complexo B, não só a B12. Nesse caso, eu desconto na comida, horrível. Então, aí vira uma compulsão alimentar, né? Que a gente desconta nossas emoções na alimentação. Porque comer
é prazeroso. E aí a gente quer ter um prazer na vida, né? Uma alegria, né? Essa vida tá tão ruim. Eu vou comer um bolinho de chocolate ou trem bom, vou descontar na comida. Porque comer aí você come a emoção. Em vez de resolver a emoção, a gente come, que dá prazer, dá alegria. Aí a gente come demais. Aí a gente começa a acumular gordura no corpo. Aí a gente fica triste. Aí fica alegre, fica triste. Fico rico, fico pobre. Fico. Não dá, né? Essas gangorra de emoção. Mas a vida é assim, é emocionante. Não tem nada de errado com isso, não. É só você tratar a sua emoção e você pode comer só quando tiver fome. A gente tem que comer, mas só quando tem fome. Se você não tá com fome, não come. Segura a emoção. Eu descontava no cigarro, filha. Fumava igual eu ia falar um eu ia falar igual uma mulher velha, sei lá o que eu ia falar. Essas bobeiras que a gente fala, esses ditados assim, doido lá do Goiás. É igual a vaca sem porteira, esses trem. Aí eu parei, graças a Deus. E cigarro não alivia, tá? A ansiedade não alivia, faz é piorar, aumenta o estresse. Porque aí você fica estressado por causa que você tá acabando com a sua saúde, gastando o seu dinheiro e só piora. Viviane, você tá repondo vitaminas? Então o seu cabelo vai melhorar, tá? Você tá depressiva por causa do peso, né? Então, é porque tem que trabalhar isso, sabe? Fazer um plano de ação. Você quer no. Você tá com um A. O A é eu peso tanto e quero perder. O B é o tanto que você quer eliminar. Então você quer alcançar, né? Vamos colocar alcançar que é melhor. O objetivo a gente sempre alcança. Tudo que é perder é ruim. Então você não quer perder nada, você quer só ganhar. Então você vai ganhar mais confiança, você vai ganhar mais disposição, você vai mudar a sua ansiedade para a empolgação. Começa a se imaginar com o peso que você quer. Você tem 80 quilos e você quer chegar em 60. Então você vai alcançar 60 quilos. Você vai diminuir, eliminar no meio do caminho aí 20 quilos, deixar para lá. Eu tenho uma mulher, uma nutricionista que trabalha com negócio de peso, né? É nutricionista que faz isso, tá? Farmacêutica e terapeuta, mas eu sei um pouquinho de alimentação. Aqui a gente tem que mudar a alimentação, né? Para atingir níveis neuronais excelentes. Alimentação é tudo. Aí ela disse assim que a gente não deve falar que perdeu, porque tudo que perde ganha. Ela disse que tem que falar eliminar. Qual que é a diferença, né? Mas se você falar, eu eliminei 20 quilos, significa que você tirou da sua vida para nunca mais voltar. Mas se você falar, eu perdi, aí significa que pode ser que você ganhe de novo. É uma coisa assim, deve ser coisa da neurolinguística. Tem tudo a ver com neurolinguística. Então, perder peso é uma mentalização também, não é só físico, no campo físico, desregularização hormonal, ou ganhou peso por causa da menopausa, ou ganhou peso por causa da metabolismo lento, hipotiroidismo, né? Eliminando esses fatores, mental, né? Comer demais, descontar na comida, mas se você tá comendo um negócio, você pegou lá um bolo que você não resistiu, né? Geralmente é para doce que a gente come mais. E você vai comer o trem falando assim: já ganhei 2 quilos só nesse bolo que eu tô comendo. Você vai ganhar, adivinha? Você vai ganhar, porque o corpo vai falar assim: opa, é para armazenar. Ela tá querendo ganhar. Não fala isso. A palavra tem poder. Eu tenho que desligar, gente. Eu tenho que ir embora. Você também tem que ir. Você tá aqui já faz tempo, né? A gente tem mais coisa para fazer. Você não vai aprender tudo hoje? Você acha que vai aprender tudo hoje? Eu vou falar tudo hoje para você. Você vai sair daqui sabendo tudo da sua vida. Não. Mas eu vou te falar uma última coisa. Palavras têm poder. Pare de falar negativamente. Eu já tenho um vídeo sobre isso. Eu falei assim, como ser menos negativo. O vídeo está escrito assim, negativismo. Negativismo. Como ser menos negativa. Usando o poder da visualização. Foi de sexta-feira passada. Você vai parar de falar coisas que você não quer ser. Se você não quer ser, por que você está falando? Eu sou ansiosa. Não fala que você é ansiosa. Fala, eu estou ansiosa. Você pode estar naquele momento. Depois você não vai estar mais. Eu sou deprimida. Você não é a depressão. Você está deprimida, mas você vai sair dessa situação. Eu sou gorda. Você não é gorda. Você está com um pouco de excesso de peso, mas você vai eliminar. Questão de ajustar o pensamento, alinhar com a nutrição e ver se é problemas hormonais. Só isso. E aí você atinge o peso que você quiser. Não é impossível.
Se eu perdi, se fulano perdeu, você também pode perder. Claro que pode, certeza absoluta. Então fala, eu estou acima do peso, mas você vai recuperar. E não come falando que aquela comida vai fazer mal, não, que vai fazer. Toda vez que, ó, você vai beber um suco de uva, aí você tem fermentação. Seu fígado não dá bem com suco de uva ou suco de maçã, que são fermentados. Aí você bebe o suco e fala assim, eu tô bebendo, mas eu sei que eu passo mal com isso, eu vou passar mal daqui a pouco. Mas vai. Você falou, ah, mas isso acontece mesmo que eu não falar. Tudo bem, então não fala. Ou então faz o seguinte, fala assim, ó, eu vou beber agora e eu acho que meu corpo. Não, eu não vou passar mal. Você nem pensa em passar mal, aí você não vai passar. Isso funciona. Eu não tenho tempo para explicar por que isso funciona hoje. Outro dia eu posso fazer. Que bom que você está fazendo a reposição hormonal. Eu também faço. Eu vou fazer 49 anos amanhã. Gente, 24 de outubro, dia do aniversário de Goiânia. Eu sou goiana. Eu vou fazer 49 anos amanhã. Ó, 49, já sou vó. Tenho uma netinha de 1 ano e 2 meses. Minha filha tem 27 anos. Ela vai fazer 27 amanhã, junto comigo. A minha mãe tá fazendo 70 anos junto comigo. Eu, minha mãe e minha filha. Nós três fizemos o mesmo dia. As primogênitas, tudo de parte normal. Eu já falei isso, vou falar hoje de novo. E nós estamos fazendo aniversário amanhã. A minha mãe vai fazer 70, eu vou fazer 49, minha filha 27. Muito obrigada pelos parabéns. Muito obrigada. Obrigada, aniversário amanhã. Não sei se eu venho na live amanhã, mas eu quero vir, eu não quero faltar nenhum dia, porque é um compromisso que eu coloquei aqui no Instagram e no YouTube de fazer 90 lives. Eu fiz 32. Aguenta. Imagina. Eu quero comparar o antes e o depois. As minhas primeiras lives quando eu chegar em 90. A diferença que vai estar, eu tenho certeza. Por isso que eu falo para você, tudo que você aprender na terapia, faça. Porque o primeiro dia não vai dar muito certo na crise do pânico você colocar o método e daí. No segundo dia, mais ou menos, você já vai fazer um pouquinho melhor. Agora eu quero ver daqui a uns meses. Você não está tomando remédio já tem muitos meses? Por que você não pode fazer essa técnica durante muitos dias para ver se funciona? Não é fazendo uma vez e largar. Remédio nenhum funciona a primeira vez que toma. Nenhum. Até o para dor de cabeça pode ser que não funcione. Não, mas vamos falar, eu tô falando de ansiolítico, tá? Remédios para doenças mentais, transtornos mentais, não só doença, transtorno, ele funciona a partir da terceira semana, a quarta semana, para realmente o corpo encontrar um equilíbrio de absorção e fazer efeito. Viviane, gostei de você. Eu também gostei de você, porque você escreveu que gostou de mim, aí eu gostei de você. E aí, depois de 4 semanas, que é um mês, aí o remédio vai começar aquelas coisas que fez no começo, que é muito efeito colateral, você ficou mais isso, mais enjoada, doeu mais aquilo, insônia, aí o corpo vai ajustar. Tanto é que às vezes você volta no médico e fala, doutor, esse remédio não foi bom para mim, não. Ele vai mudar, talvez, da fluoxetina para duoxetina, vai fazer uma mudança ali, da mesma classificação de medicação, mas um remédio que talvez tenha uma composição química diferente, mas ele vai falar que é com o tempo. Ele fala, não, espera mais um pouquinho, o corpo vai acostumar. Nosso corpo ele adapta, ele vai fazer uma adaptação ao medicamento novo, aí você não vai ter tantos efeitos colaterais mais, porque ele aceitou, né? Vai fazer o quê? Tá tomando, vai ter que aceitar. E aí ele vai fazer o que ele tem que ser feito. Mas o que eu ia falar? Para você treinar, treina as técnicas naturais. Beijo pra vocês, fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E se eu não vir, eu vou deixar nos meus stories, tá? Acompanha nos stories. Você que tá aqui no feed, você já foi nos meus stories? Eu faço story todo dia, eu gosto de contar tudo. Lá nos stories é mais diferente, né? Eu não sou tão terapeuta lá e tão farmacêutica. Eu mostro a vida mesmo, como ela é, preto e branco, colorida, do jeito que é, com os problemas, com os perrengues, com tudo que a gente enfrenta no dia a dia. Normal, gente como a gente, eu sou como você, gente como a gente. Com tudo, com marido, com filho, com problema. Ih, família, então, nem te conto. Nem te conto. Por isso que eu me tornei terapeuta, que é para entender a cabeça desse povo, a minha cabeça também, para entender